Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa aí sobre exercício e diabetes. O tratamento do diabetes, ele tem aí 3 pilares. Você sabe quais são? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Roberto Doro, eu sou um profissional da educação física especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, e também eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos, né? Na verdade, aí estou fazendo 43 anos agora. Então, eu criei justamente esse canal para trazer informação, né? Para você que tem diabetes. Com relação ao diabetes, né? A gente sabe aí que existem três pilares para o tratamento. Só que antes de eu falar um pouquinho disso, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu fui diagnosticado lá com diabetes tipo 1 quando criança, quer dizer, numa época que a gente tinha aí pouquíssimos recursos para poder tratar o diabetes, então era algo assim muito restrito. A gente não tinha como monitorar, então eu peguei uma época realmente bastante difícil com relação ao monitoramento, coisas que hoje a gente tem aí bastante recursos, né? Tem os sensores, tem os glicosímetros, quer dizer, tem uma série de referências aí para fazer o tratamento aí de quem tem diabetes e principalmente o monitoramento. A gente tem uma questão relacionada ao diabetes dos 3 pilares do tratamento. Então, o tratamento do diabetes, ele sempre vai estar baseado no tratamento medicamentoso, que pode ser através de medicamentos antidiabéticos orais, quando a pessoa tem diabetes tipo 2, muitas vezes a associação dos antidiabéticos orais, a associação dos antidiabéticos orais com os medicamentos que são injetáveis. Então, por exemplo, insulina, a pessoa com diabetes tipo 2, ela pode sim usar insulina também. E além disso, a gente tem aí a pessoa com diabetes tipo 2, que muitas vezes usa o análogo de GLP-1, que também ele é aplicado lá no subcutâneo, quer dizer, semelhante aí ao que acontece com quem usa insulina. Nós temos também um segundo pilar do tratamento, que é justamente a parte parte relacionada à nutrição. Então, quem tem diabetes não pode comer de tudo. De certa forma, não é recomendado que você consuma alimentos aí que contêm carboidratos simples, né? Que tem lá açúcar, por exemplo. Então, esses tipos de alimento eles não são recomendados. Mas, por outro lado, pensando no nutriente, para deixar o nosso corpo saudável, a gente consegue sim consumir lá carboidrato vindo de outros alimentos, por exemplo, alimentos que são preparados salgados, né? Então, alimentos que contêm massa, arroz, feijão, né? Batata, mandioca, né? São as raízes. Esse tipo de alimento, normalmente ele é preparado salgado e tem carboidrato. Então, quer dizer, não precisa exatamente ficar comendo doce para consumir aí o carboidrato. Então, é mais relacionado a essa situação que a base, né, com relação à orientação nutricional, ela vai acontecer. E o que a gente sabe, toda vez que a gente come alimentos que têm carboidrato, quer dizer, esse tipo de alimento que aumenta a concentração de açúcar lá no nosso sangue, existem uns que vão chegar mais rapidamente no sangue, outros que vão chegar menos rápido, né, dependendo aí da classificação que tem aí o carboidrato que a gente está comendo. E além disso, a gente tem ainda a questão relacionada a quanto vai impactar de carga glicêmica. Quer dizer, o que quer dizer isso? Dependendo da quantidade que você come, do tipo de carboidrato que você comeu, por exemplo, antes de comer, a gente vai medir a glicemia. A glicemia está lá, sei lá, 130, 140. Você sabe que se você consumir uma quantidade entre 15 e 20 gramas, né, de um alimento que contenha carboidrato, o açúcar no sangue ele vai tender a aumentar de 40 a 50 miligramas por decilitro. Então, se você está começando a se alimentar com uma glicemia que já antes do almoço está 140, por exemplo, você sabe que se você comer uma quantidade pequena de carboidrato, após você se alimentar, a tendência natural é essa glicemia chegar aí a 180, 190 miligramas por decilitro. Então, quer dizer, você entra aí num quadro de hiperglicemia no pós-prandial, após se alimentar. Então, a parte nutricional, ela justamente vai orientar nesse sentido. E o terceiro pilar é exatamente o exercício físico. Então, o exercício físico, ele vai ajudar no tratamento do diabetes, principalmente ajudando a controlar a glicemia, porque o exercício, de uma maneira geral, ele vai sim
diminuir a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue. Então, quando você mede lá a glicemia, vai fazer o exercício e depois você mede de novo, o que a gente espera que aconteça é que haja uma diminuição da glicemia. Só que, às vezes, acontece de você começar com uma glicemia, fazer o exercício e de repente terminar igual ou terminar até mais alto. Mas isso aí é assunto para um outro momento. Então, o detalhe é, o exercício ele também vai ajudar. Só que o exercício, também como a alimentação, ele vai proporcionar uma melhora na qualidade de vida. Porque quando a gente fala do exercício, não é de primeiro momento, é ajudar a diminuir a quantidade de açúcar no sangue, ajudar a manter o açúcar mais dentro de um padrão que seja normal na concentração lá do sangue. Só que com o tempo a gente fazendo exercício, ele ajuda, por exemplo, a gente a perder peso. Então, quando a gente perde peso, consequentemente, ajuda também a diminuir a resistência à ação da insulina. Então, algo que vai ajudar no tratamento a médio e longo prazo. Diminui os fatores de risco, por exemplo, aí, a quantidade de gordura que a gente tem no nosso sistema. Né? No sistema que eu falo, na quantidade de HDL colesterol, LDL colesterol, né? A parte que vai ficar lá da gordura presa na parede dos vasos, isso vai diminuindo. Com menos gordura no nosso corpo, a gente produz menos fatores inflamatórios. Tendo um sistema, né, que trabalhe melhor ali o coração e os vasos sanguíneos, através do exercício sendo estimulado, também ajuda a controlar a pressão arterial. Então o exercício ele vai trazendo uma série de benefícios para o nosso organismo e não só relacionado à questão da diminuição do açúcar no sangue, que é o que a gente quer inicialmente quando a gente tem diabetes e começa aí a fazer exercício. Agora, quando a gente faz o tratamento tendo diabetes, somente baseado em um dos pilares do tratamento, então, eu tenho diabetes, mas eu só uso a parte que o médico me orientou. Então, eu vou só usar o medicamento como parte do tratamento. Ou, se você tem diabetes tipo 1, foi prescrito lá a insulina basal, a insulina ultra rápida, e você usa somente a insulina do jeito que o médico passou. Come o que quer e não faz exercício. Você acredita que dessa maneira você terá um bom controle do diabetes? Certamente não. Que é praticamente impossível conseguir esse tipo de façanha, né? Somente com o medicamento. A gente precisa entender que mesmo quem não tem diabetes, o normal é a quantidade de açúcar no sangue ficar variando. Então, em momentos que a pessoa está lá sem comer algumas horas, a tendência é a quantidade de açúcar no sangue diminuir. Depois que ele se alimenta, a tendência é o açúcar aumentar bastante no sangue. Só que o corpo vai funcionar de uma maneira direitinho, liberar lá a quantidade adequada de insulina, que vai fazer com que essa glicose tenda a se manter em um padrão que é considerado lá normal. Agora, quem tem diabetes, qual é o grande problema? Muitas vezes, mesmo ficando um tempo sem se alimentar, com uma concentração de açúcar no sangue ela é bastante alta, a tendência natural é demorar muito mais tempo para poder abaixar. E aí, na hora que você come de novo, tende a aumentar mais ainda. Então, quando a gente tenta controlar o diabetes sem controlar o que a gente come, somente com o medicamento, fica uma coisa muito mais difícil. E fica mais difícil ainda quando você não faz exercício. Porque, como eu falei anteriormente, o exercício ele ajuda a diminuir a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue. E dessa maneira, ajuda a médio e longo prazo a melhorar a saúde como um todo. Então, o tratamento do diabetes, né, esses dias ainda eu recebi uma pergunta que eu achei até interessante. Por exemplo, se eu tenho diabetes, se eu começar a fazer exercício, eu posso parar de tomar o medicamento? A gente sabe que isso não vai exatamente acontecer, mas em algum momento pode até acontecer. Vai depender exatamente do quê? De quanto o seu corpo, né, naquele momento, ainda está conseguindo produzir de insulina. Então, para quem consegue produzir uma quantidade ainda um pouco maior de insulina, fazendo o exercício, controlando a alimentação, certamente vai impactar na quantidade de medicamento. Ele pode até diminuir um pouco a dose de medicamento. Agora, se é uma pessoa recém-diagnosticada, a quantidade geralmente de insulina que ele produz, ela ainda é grande. Isso aí falando de diabetes tipo 2. Ela ainda produz uma quantidade grande de insulina. Com o exercício e com a alimentação, muitas vezes se consegue controlar durante um período sem precisar exatamente do medicamento. Mas quem que vai decidir isso, se precisa do medicamento ou não? O médico. Então a gente tem que entender que o tratamento de quem tem diabetes, baseado aí nos 3 pilares,
que é a nossa ideia aqui do canal, é você entender que para você tratar bem o seu diabetes, você precisa tomar o medicamento do jeito que o médico indicou, seguir as orientações que o nutricionista passou e também fazer o exercício físico prescrito lá pelo profissional de educação física. Dessa maneira, você vai conseguir sim ter sucesso no seu tratamento. E entenda uma coisa, tudo isso que eu estou falando é dinâmico. Dinâmico, no que eu quero dizer, muitas vezes as pessoas vão ao médico, olha, você tem diagnóstico de diabetes, o médico prescreve lá um medicamento para você, e você fica tomando esse medicamento durante anos, e não volta mais no médico. Então, quer dizer, o dinamismo está relacionado a, naquele momento, aquela dose, aquele medicamento era o mais adequado para você. Isso não quer dizer que vai ser assim a sua vida inteira. Pode até ser que você fique anos com aquele medicamento só. Mas muitas vezes precisa, associar outro medicamento. Às vezes precisa trocar o medicamento. Então é algo que é dinâmico no tratamento. Por isso a necessidade de, no período máximo aí de 3 meses, passar no médico para fazer um acompanhamento para ver se o tratamento está eficiente ou se precisa fazer algum ajuste relacionado principalmente à parte medicamentosa. A mesma situação é relacionada à nutrição. Muitas vezes, quem tem diabetes tipo 2, ele foi diagnosticado inicialmente e ele está acima do peso, por exemplo. Então, o primeiro momento, além de controlar a quantidade de carboidrato que vai consumir, o objetivo da dieta também ele vai estar relacionado à mudança na composição corporal. Quer dizer, fazer esse indivíduo perder um pouco mais de peso. Então, quem tem diabetes está gordinho lá, certamente precisa diminuir o peso. E o contrário em quem tem diabetes tipo 1. Muitas vezes, várias crianças, né, adolescentes, ou mesmo às vezes no adulto, quando tem diagnóstico de diabetes tipo 1, até diagnosticar, ele entrou em certa acidose metabólica. E isso fez com que ele perdesse muita massa magra. Perdeu muito músculo nesse período. Então a nutrição, no primeiro momento, ela vai justamente ter um aporte proteico adequado para fazer com que esse indivíduo, junto lá com o medicamento que está sendo prescrito, com a insulina que está sendo prescrita para ele, e fazendo o exercício, consiga recuperar essa quantidade de músculo que foi perdida aí nesse período que o metabolismo ficou totalmente desequilibrado. Só que isso vai acontecer a vida inteira dele? Não, vai ser por um período. Por isso a necessidade do acompanhamento. Quer dizer, algo que é crônico. O diabetes, ele é uma doença crônica não transmissível. Quer dizer, ele vai te acompanhar o resto da sua vida. Inclusive, quem tem também pré-diabetes. O pré-diabetes é um momento que você está numa fase de transição. A sua glicemia não está mais dentro do padrão que é considerado normal, mas também não está no padrão para falar que você tem diabetes, mas está indo para o caminho. Se nada for feito, vai ficar com diabetes. E muitas vezes, quando se muda o estilo de vida nesse momento, usa lá a orientação nutricional, o exercício físico, muitas vezes se consegue controlar a glicemia sem precisar ficar entrando com o medicamento. Que é muitas vezes o que os médicos chamam de remissão do diabetes. É um período onde você consegue, mantendo um aporte calórico ali, o quanto está comendo principalmente controlando aí o carboidrato, mas consumindo a quantidade adequada de calorias e fazendo o exercício, não precisa usar medicamento para tratar o diabetes. Mas vai ser sempre assim? Não. Talvez em algum momento precise usar o medicamento. Então, a necessidade aí do acompanhamento. A mesma situação acontece com o exercício físico. Como eu falei há pouco, no primeiro momento, quando foi diagnosticado, está acima do peso. Então vai ter que controlar a alimentação e fazer o exercício tentando diminuir, principalmente mudar aí a composição corporal. Deixar a pessoa mais magrinha, né, ganhar um pouco mais de força e, consequentemente, diminuir a resistência à ação da insulina. Então o objetivo do treino nesse momento é assim. Só que de repente passa um período e fala, olha, agora já emagreci, já estou me sentindo melhor. Aí de repente muda. Né? Agora eu quero aumentar a minha massa magra, por exemplo. Eu quero ficar com um shape um pouquinho mais alinhado. Então, vai mudar o modo que você vai fazer o exercício. Ou então você pode escolher ter o mesmo comportamento desde o começo até os dias que a gente continuar aí vivo. Só que é algo que é muito arriscado. Então, o médico prescreveu um medicamento, você fica com esse medicamento durante anos, não aparece mais no médico. A orientação nutricional que você recebeu, você vai fazer aquilo o resto da sua vida, só que a gente tem que entender que a gente vai envelhecendo. E conforme a gente vai envelhecendo, a quantidade de energia que você precisa consumir, ela modifica, a distribuição, né, de carboidrato, proteína e gordura, ela também modifica,
Então tem uma série aí de fatores que vão ter que ser levados em consideração. Então não ficar sempre comendo a mesma coisa. A mesma situação com o exercício. Muitas vezes você foi diagnosticado, não faz nenhum tipo de exercício, não faz nada. Ah, o médico falou lá que é para eu começar a caminhar. Tá bom. Aí você vai, anda lá um pouquinho, ajuda a controlar a glicemia. Só que seu corpo se acostuma ao andar. E aí sempre que você for andar, você vai ajudar a controlar a glicemia? Talvez não. Talvez precise da orientação de um profissional de educação física para você começar, por exemplo, a correr. Ou a fazer um pouco de trabalho de força, que isso também vai ajudar no controle. Então, o tratamento do diabetes, baseado nos 3 pilares, ele sempre vai estar relacionado ao dinamismo do tratamento. Então, é algo que não é para a gente ir no médico, sei lá, diagnosticado, o médico falou que eu estou com diabetes, passou aqui um medicamento, eu tomo esse medicamento e não olhar mais para trás. Muito pelo contrário, porque o grande problema de quem tem diabetes ele está relacionado a você ficar com a quantidade de açúcar no sangue muito elevada durante um longo período. Aonde está o problema principal dessa situação? Primeiro que para quem tem diabetes tipo 1, se isso não for corrigido, entra em cetoacidose metabólica, que isso aí pode inclusive levar a pessoa à morte. Então é algo muito perigoso, por isso precisa tratar. Para quem tem diabetes tipo 2, normalmente, como o corpo produz lá insulina, mesmo que numa quantidade reduzida, ele vai ficar um longo período com a glicemia alta. E isso prejudica a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue, existe uma quantidade adequada, porque o nosso sistema circulatório, quer dizer, as artérias e as veias ali que levam sangue para todos os lados do nosso corpo, vai estar com uma quantidade muito maior de açúcar. E no nosso corpo a gente tem vasos que são maiores e vasos que são pequenininhos. Por exemplo, você já parou para imaginar o tamanho de um vaso sanguíneo que irriga os nossos olhos? Que irriga os nossos rins, por exemplo, que são órgãos menores? Eles são muito pequenininhos. Tão pequenos que são chamados de capilares. Capilar, o que lembra a gente? Cabelo. Não é? Então, imagine um fio de cabelo onde passa sangue dentro e que está cheio de açúcar. Então, olha que situação complicada. Num vaso grande, uma quantidade grande de açúcar vai ali atrapalhar um pouco o fluxo, vai ter ali vai aumentar o atrito na parede dos vasos, mas é algo que a vida continua. Agora, e nos vasinhos pequenos, nesses que eu falei, nos capilares, por exemplo, ele vai ser entupido com um monte de açúcar. Não vai conseguir chegar sangue aonde precisa chegar. O corpo tenta produzir outros caminhos. Se a gente pensar num sistema rodoviário, pensar em estrada, tem um monte de rua, aí um caminho, por exemplo, teve uma barreira que caiu, o que geralmente se faz? Se constrói uma outra estrada, uma outra rua, para ter acesso ao lugar onde a gente precisa ir. No nosso corpo, o sistema circulatório ele também trabalha assim. Ele vai criar novos caminhos. Mas em uma situação que o metabolismo não está controlado, quer dizer, está com uma quantidade muito grande de açúcar no sangue, quando criar essa nova estrada, vai ser uma estrada onde o asfalto é muito ruim, é muito fraquinho. E isso faz com que esse vaso comece a se romper. E qual o grande problema disso? São pequenas, são microhemorragias que vão acontecendo no interior desses órgãos, principalmente nos olhos e nos rins, aonde, se isso não for detectado e tratado, pode levar a pessoa com diabetes à cegueira. Uma doença aí crônica do diabetes, uma complicação crônica que é chamada de retinopatia diabética. Então, o tratamento do diabetes, baseado nesses 3 pilares, ele é algo que a gente que tem diabetes tem que entender, é algo que é dinâmico. Eu preciso dos 3 profissionais para eu ter um bom tratamento? Precisa. Só que muitas vezes o que eu ouço as pessoas falarem, mas eu não tenho dinheiro para ir, eu vou no médico, mas eu não tenho dinheiro para pagar um nutricionista, ou eu não tenho um plano de saúde para poder ser orientado nutricionalmente, eu não tenho dinheiro para pagar um personal. Só que, pessoal, a gente tem muita informação na internet. Tem esse canal aqui meu, é um canal novo ainda, eu estou produzindo conteúdo para ele, mas tem um outro, se você quiser dar uma procurada lá, que é Professor Roberto Doro. Esse outro canal, ele tem uma quantidade muito grande de material já, que é um material mais técnico, que é voltado para os professores de educação física, os profissionais de educação física. Mas mesmo para quem tem diabetes, você vai encontrar muita coisa ali que vai te ajudar a entender, por exemplo, os efeitos do exercício em quem tem diabetes. Então tem muita coisa publicada na internet, tem vários nutricionistas que eu conheço, que inclusive são especialistas em
tratamento de pessoas com diabetes, que tem os canais delas também no YouTube, aqui no Instagram, né, no Facebook. Então é só você dar uma procurada, aí você encontra muita informação. E certamente você vai encontrar alguém que você tenha empatia pela pessoa, e isso vai te ajudar a ter pelo menos uma noção de como fazer o seu tratamento. Fora isso, tem aí uma quantidade enorme também de cursos online que normalmente tem um preço bastante acessível. Então a informação, ela está aí para a gente tomar conhecimento dessa informação e colocar ela na nossa prática, no nosso dia a dia, tentando controlar o diabetes. Muitas vezes eu vejo as pessoas comentando, e não são só as pessoas comentando, os trabalhos mostram isso também, que a maioria das pessoas que têm diabetes não consegue ter um bom resultado no tratamento. Então a hemoglobina glicada, que é recomendado que fique abaixo de 7% de glicosilação, esse exame geralmente está bem acima de 8, de 9. Né? Esses dias eu conversei com uma pessoa que está 12, a hemoglobina glicada dela. Então quer dizer, está muito tempo com esse monte de açúcar no sangue. Isso a gente tem que reverter, porque isso diminui a nossa qualidade de vida, porque quem fica com um monte de açúcar no sangue durante muito tempo, o corpo vai tentar criar algum mecanismo ali para tirar esse açúcar dali. E ele vai tentar tirar o excesso de que maneira? Fazendo você fazer mais xixi. Vai fazer você fazer xixi toda hora. E qual é o grande problema disso? Você começa a fazer bastante xixi, diminui a quantidade de açúcar no sangue, mas também você perde água. E aí qual é a sensação que a gente tem? Aquela boca seca. A saliva, ela não é a saliva normal que está ali para lubrificar a cavidade bucal. Ela fica grossa, fica um troço horrível. A gente se sente indisposto. Você se sente com preguiça, se sente mal. Mas por quê? Porque seu corpo está sofrendo para fazer você continuar vivo. Então, com um pouco de conhecimento que a gente consegue, né, com muita informação que a gente tem hoje pela internet, você consegue sim ter dicas de como ir adaptando o seu tratamento. Mas tem uma coisa muito clara na sua cabeça. Você não vai conseguir tratar direito o diabetes só baseado em um dos pilares. Então assim, eu estou com diabetes, eu não vou tomar medicamento, eu não vou fazer exercício, eu vou só controlar o que eu como. Isso não vai te ajudar a ter um bom controle do diabetes. Talvez você vai falar, professor, mas eu vi já várias pessoas aí aparece toda hora na televisão, reportagens, que a pessoa fazendo a dieta XYZ curou lá o diabetes. Tecnicamente, quando a gente vê isso, o que a gente observa? Que a pessoa está se entupindo com proteína. E os outros nutrientes que o nosso corpo precisa? A gente tem que lembrar que a nutrição no nosso corpo, ela está baseada em macronutrientes, que são esses que geram energia para o nosso corpo, então carboidrato, proteína e gordura. E junto com esses macronutrientes, quando a gente consome eles, normalmente existem também os micronutrientes. O que são esses micronutrientes? As vitaminas e os minerais. E muitas vezes quando a gente consome uma grande quantidade de alimentos com proteína, por um lado é bom, porque você não vai fornecer glicose para o corpo, ou vai fornecer uma quantidade muito pequena, porque uma parte da proteína ela também é convertida em açúcar no nosso corpo. Mas aonde está o grande problema a médio e longo prazo? Você para muitas vezes de consumir alimentos que contêm vitaminas e minerais, que não vão gerar energia para o nosso corpo, mas que são extremamente importantes para que o nosso corpo funcione de uma maneira equilibrada. Então, coloque isso na sua cabeça. Não adianta, a dieta ela vai te ajudar a ter um melhor controle no diabetes. A dieta não vai te curar do diabetes. Isso não vai acontecer. A mesma coisa acontece com o exercício. Né? Muitas vezes as pessoas, eu estou começando a fazer exercício, aí diminuiu um pouco minha glicemia, estou fazendo hipoglicemia, eu parei de tomar o medicamento. Se você fizer isso, consequentemente, no momento que você fez exercício, a glicemia vai diminuir, só que durante quanto tempo você faz exercício no seu dia? 1 hora? E as outras 23 horas? Você vai ficar com a glicemia alta? É isso que vai acontecer? Então, quanto isso vai impactar negativamente no seu tratamento do diabetes? Então, a gente precisa parar para pensar nessas situações. A mesma coisa vai acontecer se você só tomar o medicamento. O medicamento ele vai estimular o seu corpo por diferentes mecanismos para aumentar a quantidade de produção de insulina, a ajudar a ter menos reserva de açúcar lá no fígado, para chegar menos açúcar no sangue. Ele vai tentar aumentar a produção de insulina quando você se alimenta, mas vai facilitar a saída da glicose para entrar no músculo e nos outros tecidos, mas não é
o medicamento para tratar o diabetes, ele não é um medicamento igual quando a gente usa, por exemplo, se eu estou resfriado, aí eu pego e tomo um medicamento e eu saio do resfriado. Eu estou com dor de cabeça, eu tomo um medicamento, passou a dor de cabeça. No diabetes não é assim que funciona. Você vai tomar um medicamento, o medicamento vai ajudar o seu corpo a produzir uma quantidade adequada de insulina para manter o seu organismo mais ou menos equilibrado, mas junto com isso você vai precisar sim controlar o que você come e fazer o exercício também, tá bom? Então é isso que eu quero que fique de mensagem aqui para vocês, né, hoje. Esse vídeo ele vai estar disponível, né, aqui no Diabetes Você no Controle, que esse canal ele foi criado justamente para a gente parar, principalmente eu quero trazer informações para vocês, porque eu fui uma pessoa que fui diagnosticado com diabetes e fui sempre pouco valorizei essa questão do eu tenho diabetes e fui sempre fazer o exercício, né, e continuei minha vida normalmente, controlei o que eu comia, usava as insulinas e assim eu segui minha vida. E eu acho que é isso que a gente tem que entender. O diabetes ele não vai te limitar exatamente em nada. Nós é que vamos aprender a controlar o diabetes. Então esse é o objetivo desse canal. Eu quero agradecer muito aqui, né, a quem está presente aqui acompanhando, porque essa é a primeira vez que eu estou fazendo a live de 20 aqui, né? Então, isso, né? Tá a Bárbara aí, a Juliana e o Emanuel. Então, muito obrigado por vocês estarem acompanhando. E essa é a primeira live, claro, né? Todo domingo a gente vai continuar fazendo a live de 20, né? Não mais lá no perfil Professor Roberto Dória, agora aqui no perfil Diabetes Você no Controle, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, por vocês terem acompanhado. Esse aqui ele vai ficar disponível, esse vídeo, no Instagram, né, no Diabetes Você no Controle, vai também ficar no canal do YouTube, lá no Diabetes Você no Controle, e também no Facebook, Diabetes Você no Controle, tá bom? Então, muito obrigado, né? E lembre-se que o tratamento do diabetes, ele sempre está baseado nos 3 pilares do tratamento: medicamento, controle alimentar e também a parte relacionada ao exercício físico. Então é isso aí, pessoal. Tenham aí uma ótima semana, um forte abraço e até mais!